estamos de volta com Opinião Pernambuco. Nossos convidados fazem hoje um balanço da Copa da Rússia e comentam o uso da tecnologia no futebol. Participam o jornalista Marcelo Cavalcante, o também jornalista Daniel Leal e ainda o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Quais as zebras dessa Copa? Se é que teve? A Croácia não? Zebra? Não, acho que não. Acho surpresa. Acho que zebra, entre zebra e surpresa é uma diferença boa. Uma surpresa. Boa. Inclusive uma surpresa boa para mim. Exato. Eu que estava querendo uma final bem diferente, só o fato da Croácia chegar, para mim, foi... A zebra, a Alemanha ter caído na primeira fase, é a principal zebra da competição. Acho que você perguntou, me pegou de surpresa assim, eu estava pensando, mas sem dúvida a principal surpresa da Copa foi a Alemanha não ter passado da primeira fase. A Espanha ter perdido para a Rússia nas oitavas, foi outra zebraça também. O resultado da Rússia foi uma surpresa também. Foi, não deixa de ser. Sobretudo pelo que ele vinha sendo antes de chegar à Copa, né? Que eles vinham 7 jogos sem nem vencer, o técnico era questionado. Enfim, eles fizeram uma campanha realmente surpreendente. Um dos momentos mais emocionantes, assim, dessa coisa de surpresa, de zebras, foi no jogo Portugal e Irã. Que, poxa, Cristiano Ronaldo estava sendo badalado no início da Copa, 3 gols contra a Espanha e tal. Portugal tá aí com super máquina não, mas empolgada, né? Aí na última rodada do grupo, quase eu assisti o jogo. Quase que o Irã faz um gol. A virada, no finalzinho do jogo. E não ia eliminar Portugal. No finalzinho, era o último lance da partida. Gol, se o cara faz aquele gol ali, assim, Portugal já Cristiano Ronaldo ia para casa mais cedo. Quais as estrelas da Copa em campo, assim? Os jogadores que... Então, Estela, eu acho que essa Copa não tem, minha opinião, não tem, assim, uma grande estrela, né? Eu acho que o resultado final está mostrando isso. O coletivo está prevalecendo, né? Quer dizer, Cristiano Ronaldo não dá para dizer que ele não fez uma ótima Copa, né? 3 gols contra a Espanha numa Copa do Mundo. Depois o quarto gol no início da Copa. Depois o quarto gol de Portugal foi dele também, foi da vitória, né, portuguesa. Então, assim, ele fez uma ótima Copa. Muito embora a gente tenha um destaque. Não tem time, né? A gente tem Mbappé, que está fazendo uma Copa do Mundo realmente sem igual assim, pela França. Sem dúvida, é o principal jogador da Copa do Mundo. O já citado aqui, Modric, da Croácia. Modric também muito bem. Agora, Mbappé, realmente, pela idade dele, tem apenas 19 anos. 19 anos. Pela técnica que ele vem apresentando em campo, a liderança também, assim... a liderança entre os colegas, velocidade, realmente são qualidades que somadas realmente fazem dele, sem dúvida, muita preparação, um jogador como uma liderança técnica na Copa. O que não tem, assim, por isso que eu falo que não tem uma grande estrela, né? Porque o próprio time da França, né, assim, apesar das individualidades, mas tem prevalecido um conjunto muito bom, né? O Pogba está jogando uma Copa sensacional também, né? Mas também. Não tem um Zidane, por exemplo. E que assim, não tem um Ronaldo, o fenômeno, né? Não tem um jogador assim. Mas, enfim, tem tem estrelas que vão brilhar daqui a pouco como grandes jogadores. E reforçando o que você está dizendo, Túlio, eu acrescento até o Brasil mesmo. A gente está aqui falando um bocado de seleção fora, mas a gente está meio que evitando o Brasil pela eliminação. Mas a gente vai falar. Mas a gente tem que colocar um ponto que é o seguinte: a seleção brasileira começou com aquela dependência do Neymar antes da Copa. Falar de Neymar, né, Marcelo? Não, o Neymar tem um capítulo à parte. Se você quiser ter um programa à parte do Neymar, pode me vir outra convidada. Não, mas o conjunto da seleção brasileira para mim era um ponto forte, assim. Porque antes de Tite era Neymar, assim, Neymar e vamos ver como é que a gente vai fazer. Tite ele conseguiu dar um grupo à equipe, assim, perder para a Bélgica, foi de jogo, jogamos mal, a Bélgica soube vencer o Brasil e tal. Mas o Brasil, no decorrer da Copa, ela teve a característica do conjunto. Eu acho que tinham peças que não estavam funcionando, mas os outros jogadores que podiam compor ali, que podiam... Felipe Coutinho fez uma ótima Copa. Firmino entrava bem, sabe? Eu acho que algumas peças cresceram. A gente ter saído ali nas quartas de final, ter perdido para a Bélgica, foi uma fatalidade? Não há outro diagnóstico para... Eu acho que foi de jogo, sabe, Michel? A essência do futebol é essa, né? A surpresa, assim, né? Quando você entra para um jogo, você tem o favorito, tem o seu adversário e tem o imponderável do jogo em si. E aconteceu com o Brasil. Perdeu, levou 2 gols no começo, um gol contra que acontece, é de jogo. Depois levou um segundo gol no contra-ataque, podia ter matado a jogada, talvez
uma falta de malícia ali. A gente fala tanto que o brasileiro é tão malicioso, mas agora, não derrubou o Lukaku no contra-ataque, podia ter derrubado. E de jogo mesmo, assim, realmente a Bélgica ganhou no campo. Teve uma atuação brilhante do goleiro, uma atuação consistente do time que foi frio durante os 90 minutos. Lá exato, souberam lá, foram um ótimo time, né? Exato, e muito bom time também. Time inteiro, muito inteligente. E o bacana é que a gente saiu, e assim, dessa vez, o interessante do brasileiro é que não teve aquele choro, assim, Teve a desculpa, né? Aquela caça às bruxas, não teve um culpado, enfim. Claro que a gente viu aí os ataques racistas de pessoas que são idiotas, existem em todo canto do mundo. A Fernandinho, né, pelo gol contra, acontece. Mas, assim, em geral, as pessoas não buscaram um culpado. Inclusive, teve uma cena no Rio, né, da seleção chegando, as pessoas aplaudindo. Eu achei muito bacana, assim, você reconhecer que aquelas pessoas representaram bem o seu país, né? Vai além do futebol. Achei bacana essa participação da seleção. Tem uma história que, assim, toda a Copa do Mundo, eu estava falando aqui antes, que toda a Copa do Mundo tem uma desculpa, né? Até de 82, eu lembro que rolou uma historinha assim, depois que, não, porque de 82, além de no time ser jogado no ataque o tempo inteiro, até os supersticiosos falavam que, poxa, o trajeto da seleção até o estádio sempre foi Naquele jogo contra a Itália foi outra, deu no que deu. Ele teve essa brincadeira, assim. Nessa Copa não, essa Copa também não via essa questão de buscar perdemos por conta disso, perdemos por conta daquilo. Jogo. Tite não sai enfraquecido? Parece que não, né? Eu não gosto muito dele, não, assim, não... Bom, eu não trabalho com o jornalismo esportivo e tal, não acompanho futebol do ponto de vista do jornalista, né? Acompanho como torcedor e, evidentemente, como alguém que, da sociologia do futebol, procura estudar o esporte como objeto de pesquisa, né? Mas, particularmente, eu não gosto. Quer dizer, eu vejo assim, Estela, durante a Copa do Mundo, um torneio tão curto, né? E que tem uma preparação curta também, as seleções, os treinadores, eles escalam muito o time em função do adversário e de determinadas condições que eles analisam, né, que vai acontecer. Quer dizer, no Brasil existe uma certa fixação, assim, o grupo, a família, o grupo, aqueles que são fiéis ao treinador, enfim. E eu acho que Tite tem essa escola. É uma escola que vem no Brasil há muitos anos. E interessante que é uma escola meio do sul do país, né? Se a gente olhar assim... Filipão também era assim, Filipão, né? Dunga, Mano e Tite. Quer dizer, é uma coisa meio que vem do sul, que eu acho que é algo que a gente deveria pensar a respeito. Isso, né? Estudar. E aí, assim, vai acontecendo a Copa do Mundo e vai ficando evidente que Gabriel Jesus, enfim, ótimo jogador, esse é um grande jogador. Mas, enfim, quem acompanha a Premier League sabe que Firmino estava jogando muito mais, né? Então, por que Firmino não joga? Quer dizer, se ele não tem condições físicas de jogar 90 minutos, etc., sei lá, explica lá. Mas por que não joga? Não, porque Gabriel Jesus foi o artilheiro da era Tite. Aí eu vou manter. Aí ele vira marcador de volante. Não, é porque ele tem uma função tática muito importante, marca ali na saída e tal. Quer dizer, o centroavante do Brasil, chamado centroavante no passado, o atacante brasileiro, ele tem a responsabilidade de marcar o volante ali, porque isso é importante, porque a defesa começa... então, sei lá, bota o goleiro para marcar. Bota o goleiro para marcar. Você acha que houve falha aí na escalação do time? Eu acho assim, foi ficando evidente... que algum jogador, infelizmente, de Douglas Costa machucou-se, porque ficou parecendo que uma forma de jogar seria abrir o time, né? E Douglas Costa abriria o time, porque ele joga bem aberto pela direita. E o Firmino jogou mais quando ele entrou, ele colaborou mais do ponto de vista da função dele, de ser um atacante e fazer gol, etc. A escalação de Marcelo, eu penso a mesma coisa. Quer dizer, Felipe Luiz não é melhor jogador do que Marcelo, mas os dois jogos que ele jogou, eu acho que o Brasil estava mais seguro e dava liberdade para os jogadores do meio do campo. Quer dizer, que é mais importante aqueles que constroem terem liberdade do que o jogador da defesa. Porque Marcelo também constrói jogada, não sei o quê. Mas ele não joga de meia, ele joga lá atrás. É engraçado que... E acho que contra a Bélgica isso pesou. Eu acho que o gol foi um gol de contra-ataque, pelo lado de Marcelo. Ele ainda tentou, né, tirar a bola e tal. Mas assim, não é que Felipe Luiz jogando o Brasil teria ganho. Mas eu acho que não é possível que eu faça algumas observações acompanhando pela televisão, veja isso,
e o treinador não veja, quer dizer, porque tem essa fixação. Outra coisa, os jogadores que levam, né? Aí leva jogador que não vai jogar a Copa. Tyson ia jogar essa Copa, em algum momento ia ser acionado. Quer dizer, então eu acho assim, essa escola que se estabeleceu no Brasil, que essa escola que vem do Rio Grande do Sul, que são os caras, não, porque joga assim, porque o estilo brasileiro não pega mais, então a gente tem que jogar dessa forma. Quer dizer, a Europa absorveu muito do estilo brasileiro jogar futebol, inclusive o time da Inglaterra, apesar dos cruzamentos do gol de bola parada. Mas o estilo europeu hoje é um estilo contaminado pelo estilo brasileiro. E o brasileiro abandona porque busca um estilo que seja um estilo mais próximo daquele que ele acha que é o vencedor, que é o futebol europeu, etc. Então, eu acho que tem problemas de organização do time, além da crise política. Tem uma coisa curiosa que você falou aí, que é o seguinte: o Marcelo foi escalado no jogo porque ataca e o Gabriel Jesus não sai do time que ele marca. Ou seja, é meio que um contrassenso, né? Perfeito, Marcelo, é isso. É um contrassenso. E aí tem uma outra coisa que eu acho que tem que eu também detectei isso. Eu tenho minhas críticas realmente a Tite, mas acho que ele fez, no geral, um trabalho assim, ele se preparou para ser técnico da seleção brasileira, ele tirou o melhor de cada um jogador, acho que isso foi fundamental, porque a gente estava passando por um momento de desconfiança da nossa qualidade. A gente estava numa depressão, a palavra é essa. O Brasil corria risco de não ir à Copa quando ele assumiu a seleção brasileira. Até de autoconfiança. Não tinha treinador, não era treinador. Então ele se preparou, ele botou na cabeça dele, não, eu vou ser técnico da seleção brasileira, e tirou de melhor de cada um. Agora, deu os detalhes do jogo. Eu, por exemplo, também não sou muito fã do Filipe Luís, mas eu acho que ele não deveria ter saído da partida porque ele encaixou na defesa e era um jogo muito perigoso contra a Bélgica. E ele colocou Marcelo vindo de uma contusão, um jogador que ataca mais do que defende, e a gente precisava ter cuidado defensivo. E a Bélgica com um jogo rápido. Com um jogo rápido, que mostrou isso contra o Japão. Lukaku... Aí, qual é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que o Tite faz o seguinte: quem tem que mexer é eles. Nós somos seleção brasileira, o grupo é importante, então a Bélgica que se vire para quebrar a gente, porque a gente vai jogar com isso aqui. Agora, isso é uma certa arrogância, Estela, deixa me perdoe. Tem um outro ponto, assim, a mim chamou a atenção. Quando chegou nas quartas de final, o Brasil era a única seleção sul-americana na Copa. Todas as outras já tinham voltado para casa. E nós não passamos das quartas de final. Uruguai. Tinha acabado de sair um dia antes. Uruguai, é verdade. Exato. Que também tinha sido eliminado. O negócio do Brasil, o Uruguai é eliminado e o Brasil depois é eliminado. O Uruguai foi eliminado e depois a gente. E eu estava temendo o Brasil pela Bélgica, ia pegar a França, né? Então aí a França já tinha passado pelo Peru no primeiro chave, aí depois passou pela Argentina, aí passou pelo Uruguai, e se passasse pelo Brasil era o furacão da América do Sul. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui para chamar o intervalo. Vamos analisar aí essa situação das seleções latino-americanas sul-americanas que voltaram para casa muito cedo. A gente esse ano teve a volta começando pelo Peru, né, que foi o único que caiu na primeira fase. A gente teve a volta do Peru depois de décadas 82 que saiu. 82 que não participava da Copa. É uma seleção que não é uma das grandes seleções sul-americanas. A gente podia ter um Chile que é mais forte, mas não fez uma boa eliminatória, ficou pelo caminho, mas enfim, o Peru saiu normal, o resultado até fez uma boa primeira fase, né, Marcelo? Foi. Poderia ter passado, mas perdeu um pênalti com o Cueva no primeiro jogo com a Austrália, que custou caro a eliminação. A gente teve o Uruguai, que foi muito bem, chegou às quartas de finais e caiu para a França, que é uma grande seleção, e sobretudo porque não teve a principal peça do time, que foi Cavani, machucou-se e aí realmente fez muita falta para o Uruguai, que podia ter chance de jogar de igual para igual com a França, mas por conta desse imponderável acabou não tendo essa possibilidade. Temos tempo ainda? 30 segundos. A Argentina que realmente foi frustrante, né? Essa queda para a França, merecida, fez uma primeira fase terrível. Messi voltou a apresentar um futebol aquém do esperado, realmente é uma pressão gigante em cima dele, ele não consegue corresponder. E qual foi a quinta? Me faltou agora na memória. Temos mais uma. Colômbia. Colômbia. Exatamente. Colômbia que, para mim, você falou da Inglaterra, a Inglaterra foi muito longe, não sei o quê, mas a Colômbia, que foi eliminada pela Inglaterra nas oitavas de finais, também contou com o imponderável de James Rodrigues, que é o principal jogador, também não poder jogar. E podia ter jogado de igual para igual. E podia ter vencido da Inglaterra. Podia estar na final, que eu, quando inclusive saiu o chaveamento, imaginei, poxa, eu acho que a Colômbia, pela primeira vez, vai chegar longe. Eu acho que ela tem condição de chegar à final.
porque realmente tem uma seleção muito boa. Fez a primeira fase excelente. Enorme, que foi um jogo muito bom. E realmente, podia hoje, a gente está falando da Croácia, podia ser a Colômbia. É uma pena que não foi. Fazer intervalo. Eu tenho uma dificuldade para entender, como sul-americano, os países que não estão no Cone Sul. Tá para cima, eu não consigo entender como a América do Sul, Venezuela e por aí vai. Mas um intervalo curto, aí a gente volta para o último bloco para falar de tecnologia no futebol. Até daqui a pouco.